Muito bem, irmãos. Hoje nós vamos falar das ofertas voluntárias, né? Bom, nós não somos aquela igreja que gosta de ficar falando o tempo todo em oferta. Vira e mexe acontece na nossa igreja que a pessoa entra, sai, e por muitas vezes ela não sabe nem como vai contribuir aqui, né? A não ser que ela venha num culto missionário. Se coincidir, aí sim, né? Mas geralmente a pessoa às vezes pergunta: e aí, eu quero contribuir, como é que eu faço? Então a gente tem, né, o nosso gasofilácio ali. Eu, na verdade, o certo é ficar só um ali, né? Não tem necessidade de dois para não ter confusão. Mas é ali, aquele mais pequeno. Agora, a coisa certa, meus irmãos, é olhar para a palavra de Deus. Se você quer aprender como é que é uma oferta, então você olhe para a palavra de Deus. Olha aqui no capítulo 35, né, começa com essa questão do sábado, dele falando do sábado. Já vimos que a palavra sábado significa um descanso, tem o sentido natural. Por quê? Porque o homem precisa descansar. O seu corpo pede um descanso. Isso não vem de você. Deus te criou assim. Deus te criou de um jeito que você precisa deitar, dormir, isso é um descanso, né? Mas também que você tem que tirar um dia para você descansar. Isso vem de Deus. Deus, Ele providenciou isso aí como um presente para você. Isso é uma questão natural, é num sentido espiritual, né? Porque é um descanso no Senhor, tá? Então, se é um dia de descanso, eu vou descansar para quê? Para ficar lá de barriga para cima lá em casa? Não, não. Para você poder realmente estar pensando, estar louvando, estar trabalhando para o Senhor. Felizes são aqueles que conseguem entender o sentido natural, o sentido espiritual da palavra descanso. Se ele não consegue entender o sentido natural e espiritual, ele vai se tornar um escravo do descanso. Como Jesus disse, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Então, nós podemos fazer do sábado um meio de escravidão, como aconteceu, como eu já disse para vocês, na minha experiência lá em Israel, não é? Então, veja que se você lá não tem nem fogão para acender a gás lá, porque é proibido, mas tem fogão, né? A pessoa precisa esquentar a comida, precisa fazer alguma coisa, né? Lá acaba tendo, né? Eles dão um jeito, a tecnologia, não é à toa que eles têm a tecnologia mais avançada do mundo, mas aqui você vai olhando, né, o sentido natural, o sentido espiritual e o sentido profético. Por quê? Porque o verdadeiro descanso, o nosso verdadeiro sábado será a época milenal, aquele descanso prometido. Então, meus irmãos, nós vamos ter aí, né, 1000 anos na presença do nosso Senhor Jesus, e depois disso o descanso eterno na presença de Deus. Então, existem figuras sobre o sábado, exposto claramente na Bíblia para nós, e o homem simplifica tudo como um ponto de escravidão. Olha, não faça isso, nunca. Contribuição. Esse é o assunto daqui do capítulo 35, e um assunto polêmico, né? Por que é polêmico? Olha lá, né? Por causa dos aproveitadores da fé, porque senão não seria polêmico. Se não tivesse aquela turma que fica o tempo todo falando de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro, não seria polêmico. Mas da década de 60 para cá, 70, começaram a surgir essas igrejas que só falam de dinheiro e escravizam as pessoas nessa questão. Amedrontam as pessoas nessa questão. São coisas assim, irmãos, absurdas que eles falam lá. E pobres almas, elas estão em busca de um socorro, em busca de realmente um apoio e acreditam no que o pastor fala, elas acabam sendo muitas vezes enganadas, tá? E às vezes elas são enganadas porque elas querem tirar uma vantagem, e aí todos que querem tirar uma vantagem, eles acabam realmente enganados. É como o bilhete premiado, né? O bilhete premiado pega muitas pessoas, por quê? Porque é premiado, né?
As pessoas se encantam, está premiado, né? Só que assim, eu não posso tirar, alguém tem que pagar 5 mil ali, a pessoa vai lá, né, paga os 5 mil, todo feliz, e aí? Ele acabou de ser enganado. Então, irmãos, oferta na igreja, a contribuição na igreja, não pode ser motivo nem de escândalo e esses materialismo abusivo dos homens. Também, meus irmãos, é polêmico por causa do farisaísmo de alguns que ofertam. Lembra no Novo Testamento, Jesus fala, olha, a pessoa está lá, vai fazer uma oferta lá no gasofilácio, toca-se até uma trombeta, né? A pessoa só para todo mundo tem que ver que ele está ofertando, né? Polêmico por causa da mesquinhez dos que não querem ofertar, as pessoas buscando motivos para não ofertar, então eles vão encontrar, né? Eles vão encontrar modos, formas diferentes de dizer não concordo, né? Também por causa da inveja, se torna polêmico por esse ponto, a força, né? A abençoada que o dinheiro pode ser empregado na igreja, e muitos acabam se opondo. Então, algumas pessoas, elas se acham dentro da própria igreja, às vezes se acham donas do dinheiro e acham assim que tem que ser feito, né, do jeito que eles querem. Então, não. Olha para a palavra de Deus, vê o que é para ser feito, tá? Então, muitas vezes tem inveja nesse assunto também. Vamos apenas ler esse versículo 4 aqui. Vamos comigo aqui no capítulo 35, versículo 4. Deus está dizendo, falou mais o Senhor a toda a congregação de Israel, né? Dizendo, esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, é o versículo 5, tá? Tomai do que tendes uma oferta ao Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará como oferta alçada, né? Ou uma oferta levantada, alçada de alçar, do verbo alçar, então fica como uma oferta alçada ao Senhor. Em negrito aí está do que tendes, coração voluntariamente disposto, cada um. Por que foi grifado aí? Porque essa é a forma divina de ofertar. É a forma divina da pessoa contribuir. Aí nesses negritos a gente aprende muita coisa, alguns princípios. Então vamos ver alguns princípios bíblicos aí da contribuição. No versículo 4, Deus disse assim, olha, falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra de ordem. Você pode notar aí que Deus ordenou, né? Foi uma ordem. Ordem, meus irmãos, é para ser cumprida, então nós cumprimos ordem. Então foi uma ordem de Deus, uma ordem divina, tá bom? Assim ordenou ao Senhor. A ordem de Deus segue alguns padrões, alguns princípios que são espirituais, porque são divinos. Não é porque nós aqui, os homens, inventaram, não. Os princípios dessa ordem do Senhor, como segue, né? É para quem? É uma ordem para o povo do Senhor. Isso aqui foi para os filhos de Israel. Mas aí quando você abre em 2 Coríntios, no capítulo, 1 Coríntios, né, capítulo 16, vamos dar uma olhadinha comigo lá? Vamos lá, livro de 1 Coríntios, capítulo 16. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Diz assim, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, isso aqui não é mais Velho Testamento, isso aqui é Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, Paulo está dizendo para os coríntios, olha, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então, meus irmãos, a ordem, ela é divina e segue princípios divinos. Tanto para o Velho Testamento, quanto para o Novo Testamento, a ordem de Deus é a mesma em seus princípios. Então, é uma ordem para o povo do Senhor. Ordenou às igrejas da Galácia, tá?
Oh, meus irmãos, ao povo de Israel, então, como nós temos na palavra de Deus, uma pessoa pode achar assim, que é muito legal, que é muito bonito, ir lá e contribuir na igreja. Não, mas às vezes não é nem o trabalho daquela pessoa. É por isso que quando vai fazer uma oferta para missões, eu faço questão de dizer, olha, se você é o nosso convidado, se sinta à vontade de não contribuir. Aí Deus pode até usar um ímpio, né, pastor? Uma pessoa sem salvação para ajudar. Deus pode. Mas deixe que Ele faça isso. Deixe que Deus resolva fazer isso. Não nós. Né? Ele deve fazer, mas a igreja pedir dinheiro para os ímpios? Não. A igreja pedir dinheiro para uma pessoa que nem é salva, ou que não pertence ao rol, não é certo. Não é um princípio bíblico isso aí. Mas Deus pode mover, e a gente sabe que Deus move corações. Olha, o pastor João contou nos autos das folhas da missão, que uma pessoa que não era da igreja, né, ele era romanista, ele foi para lá e disse, olha, seu João, eu quero dar uma oferta aqui, né? E então ele pegou aquela oferta e comprou o terreno de Duartina, onde tem uma igreja em Duartina hoje. Ele disse, não, esse dinheiro eu vou pegar e vou fazer uma coisa. Então, aquele terreno onde tem a igreja de Duartina, foi uma contribuição de uma pessoa que não era salva, mas Deus foi lá, fez e tal, e pronto, né? Colocou lá e assim foi. Mas aqui na frente, a gente ficar pedindo dinheiro para o ímpio, olha, irmãos, isso não é um princípio bíblico. Então, aqui a ordem, né, é para o povo do Senhor, e é uma ordem de alcance individual. Se você olhar aí no versículo 5, tomai do que tendes uma oferta ao Senhor, cada um é cada um. Cada um é eu, na minha casa, a Valéria na minha casa, o Felipe na minha casa, a Lara na minha casa e a Maria Lídia na minha casa. Então, cada um ali na minha casa seriam 5. Eu sou responsável pelo dinheiro que Deus colocou nas minhas mãos. Enquanto só eu tenho dinheiro na minha casa, então eu sou o representante legal deles. É uma coisa espiritual minha com a minha família. Então Deus, Ele vai cuidar, galardoar a minha família, se só eu ali, eu estou contribuindo. Mas também eu represento toda a família. A partir do momento que a esposa ou os filhos, eles entram ali, calma lá, a responsabilidade é deles também. Cada um contribua. Porque ele poderia dizer assim, cada família, ele podia dizer assim, cada clã, ele podia dizer, olha, só o papai, só a mamãe, mas não é assim. Não é desse jeito. Eu me converti com 12 anos, foi muito interessante, porque eu vendia um sorvetinho, uma coisa ali, coisa tal, né? Mas aí logo, pouco tempo depois, né, rapidamente eu entrei trabalhar num despachante. E o meu patrão era meio diferente. Naquele tempo as pessoas era diferente, não é que nem é hoje. Então você ia trabalhando lá e meu tio disse, olha, você fique aí, tá? E na hora que ele achar que você deve receber alguma coisa, você vai receber. Então passou 1 mês, passou 2, passou 3, né? Era assim, né? Depois de 3 meses, né, ele olhou para a minha cara lá e eu estava quieto, né? Era assim que funcionava. Aí ele olhou e disse, eu tenho que te pagar, não é? Eu não falei, meu tio disse que o senhor sabe, né? Eu já empurrei para o meu tio, né? Porque o meu tio que era o amigo dele. Então eu vou, né? Sei que tudo aqueles 3 meses deu quase meio salário. E sabe como é a gente, né? Era assim, mas... E o meu primo que levou 6 meses, né? E ainda recebeu só menos do que meio um salário, né? E por quê? Porque era assim. E a gente ficava muito feliz. Imagine aquela criança de 13, 14 anos voltando lá com aquele monte de dinheiro na mão, né? Escondendo para tudo quanto é canto e tal. Ali começou a minha responsabilidade. Então Deus, Ele coloca na minha mão, e agora? Bom, agora eu sou responsável diante de Deus. Olha, é um alcance individual, é um trabalho particular, né?
que envolve individualmente o coração dos crentes. Esse é o princípio na igreja primitiva, com Barnabé, quando fala que eles estavam indo lá na frente, contribuindo, o Barnabé vai. Ele vai lá, ele coloca lá o seu coração, manda colocar. Na verdade, meus irmãos, era quase tudo que ele tinha, mas ele era um homem diferente, Deus mandou que ele fizesse aquilo ali. Então, vamos continuar, não é só de alcance individual, mas é sobre o que você tem. Olha o versículo 5 de novo, vamos reler o versículo 5. Tomai do que tendes, Deus não vai pedir nada que primeiro Ele não tenha dado. Ele não vai fazer isso com você, tá? Ele não pede nada para quem Ele não deu nada. Então, se Ele não deu nada, fica sossegado, fica em paz. Você está tranquilo, você está assim, olha, satisfeito, pode ficar sossegado, dormir em paz, você vai poder dizer, pode até dar um testemunho na igreja, você pode falar, Deus não me deu nada, então não vou dar nada para Deus. Pode vir na igreja e falar assim, pastor, esse é o meu testemunho. E todo mundo vai poder dizer, amém, então. Agora, sabemos que não é assim que funciona. Aqui, irmãos, esse princípio do que tendes, Paulo, vamos lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12, ele discute isso com a igreja de Corinto, porque naquele capítulo ele está tratando mesmo das ofertas para os santos. Então, capítulo 8 e versículo 12 do livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 8 e versículo 12. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não o que não tem. Você consegue ver esse versículo aí? Por quê? Porque as pessoas falam assim, eu tenho vontade de contribuir. Bom, maravilhosa vontade. É o que Paulo está dizendo no versículo 12. A administração desse serviço, no versículo 12, capítulo 8, versículo 12. Se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Deus não vai não vai se importar. Por quê? Porque você não tem. Então, a palavra de Deus, ela é clara aqui. O Davi, quando ele vai separar as ofertas para a construção do do templo, foi muito interessante também, porque ele levantou um dia, ele olhou para a casa dele estava linda e maravilhosa, ele olhou para a igreja, que era o templo lá, o tabernáculo, e estava lá naqueles panos e tal, e ele disse, poxa vida, eu moro numa casa estucada, tão linda, maravilhosa, e a casa de Deus está lá caindo aos pedaços, lá no meio de panos. Não, eu vou fazer uma casa para Deus, E o profeta, muito bom, parabéns, você é um homem bom, hein? Aí daqui a pouco Deus puxou a orelha do profeta, e o profeta foi lá, puxou a orelha de Deus, de Davi, E falou algumas coisas para Davi, e eu sei que o Davi, ele poderia dizer, se Deus está falando isso, então eu não vou fazer nada não, está me chamando a atenção, eu estou querendo fazer uma casa para Deus, e Deus fica aí me chamando a atenção, porque Deus disse, olha, eu não moro em casa feita por mãos de homens, mas Deus elogiou a iniciativa dele, ele disse, Davi, você está querendo fazer uma casa para mim? Pois eu vou fazer uma casa para você. É por isso que até hoje tem a casa de Davi. Jesus é o grande, o filho de Davi. Mais do que isso, o Davi continuou e resolveu fazer uma coleta lá e disse para o povo, olha, vamos fazer uma oferta aqui, vamos fazer uma contribuição para a gente construir o templo. Deus me proibiu de fazer o templo, então já vamos preparar para o meu sucessor, o meu filho, para que ele construa um lindo templo. E aí, na hora de entregar, o Davi olha para Deus e diz, Senhor, da tua mão nós te entregamos, da tua mão todamos. Esse é o que está escrito lá. Ele está dizendo assim, nós estamos dando o que o Senhor colocou em nossas mãos. Esse é o princípio, quando aqui no versículo 5, voltando lá para o livro de Êxodo, capítulo 35, versículo 5,
ele diz: tomai do que vós tendes. Então, vamos olhar esses princípios, né? É sobre o que você tem. Volta lá naquele outro lá, né? É uma ordem divina, é para o povo do Senhor, é de alcance individual, pode mudar agora, é sobre o que você tem, e agora, irmãos, deve vir de um coração voluntário. Coração voluntário é a vontade individual de dar. Nós encontramos esse versículo lá, que a gente acabou de ler, em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12. Então, o voluntário, como eu disse, ele não procura motivos para não contribuir. Pelo contrário, ele procura motivos para ofertar. É diferente do coração mesquinho. É muito fácil você conhecer um coração voluntário de um coração mesquinho, em todas as áreas da vida. Você vai encontrar uma pessoa que ela começa acha motivos para fazer alguma coisa na casa do Senhor, para o Senhor, ao Senhor, enquanto que o coração mesquinho diga: mas não sou eu que sou crente, não é só eu que sujo, não é só eu que... E vai sempre achando motivos para não fazer. Essa é a diferença dos dois corações. Você quer saber o que é um coração voluntário? É aquele que se encontra na necessidade. Ele vê a necessidade, ele não fica esperando que alguém faça, ele vai lá e ele faz. Fica lá pensando: mas eu não sou pago por isso. Quem que é? É pago pelo quê? Agora, por isso se chama coração voluntário. Então, o voluntário, ele procura motivos para ofertar, enquanto o mesquinho encontra motivos para não dar. Então, meus irmãos, voltando aqui no capítulo 35, vamos dar uma olhadinha no capítulo 35, né? Então, aqui você vai encontrando assim, lá no final do capítulo 35, versículo 20. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, que Moisés falou, né? Essa palavra: tomai do que tendes, cada um, tal, né? E aí eles voltaram para casa. Pronto, acabou. Entenderam? Cada um foi para a sua tenda. Cada um foi para a casinha deles lá. Voltaram, o marido, a esposa, as crianças, todo mundo lá. Coçaram a cabeça, né? Versículo 21. Quem é que veio? E veio todo homem a quem o seu coração moveu, a todo aquele cujo espírito voluntário o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes santas. E, meus irmãos, esse versículo, ele é notório na sua grandeza em explicar realmente o que é um coração voluntário. Olha, o voluntário, o coração dele se move, é o coração tocado pelo Espírito Santo. Essa frase aí do versículo 21, todo aquele cujo Espírito voluntariamente o excitou, é uma coisa que veio de Deus, é uma coisa que Deus apertou o coração dele assim, excitou e disse: olha, eu não vou conseguir ficar aqui sem fazer nada, eu não consigo. Então, o coração voluntário, irmãos, ele faz isso. Portanto, olha, se você coloca aí, é uma ordem do Senhor, não apenas uma ordem do Senhor de alcance individual, é sobre o que você tem, é de um coração voluntário, coração que o Espírito Santo move. Agora, o mais importante: para quem nós ofertamos? Para quem? Olha, essa frase foi dita por um pastor lá de Manaus, contado por outro, que atendeu ele na necessidade e fez o enterro dele muitos anos depois. Esse camarada era um pastor, mas por algum motivo ele se desgostou completamente, e disse assim: eu nunca mais vou contribuir numa igreja, eu nunca mais vou dar dinheiro para pastor nenhum. Bom, que ele não queira contribuir para a igreja, vê lá,
Mas ele dizer que está dando dinheiro para pastor, então ele entendeu errado o princípio divino da oferta. Mas ele disse isso, né? Foi uma frase que ele falou, e felizmente ele se redimiu antes da morte dele. Bem, um outro pastor, né? Esse outro pastor é o pastor Edilson. Se encontrou com ele na rua, e ele já estava deficiente quando encontrou com ele na rua, mas conversou com ele e disse: irmão, você saiba que Jesus continua te amando, né? Eu sei completamente isso. E que o Senhor ama Jesus, eu sei, eu amo Jesus, né? E que Jesus tem a sua igreja, e Jesus ama a sua igreja. Aí ele já começou a ficar com a pulga atrás da orelha, né? Calma lá. Eu amo Jesus, Jesus me ama, Jesus ama a igreja dele. E você ama a igreja de Jesus também? Foi recolocando ele naquele lugar que a Bíblia nos coloca. Portanto, irmãos, disse que no final de semana, e ele morava longe da igreja do pastor, por motivos que somente o Espírito Santo pode mover, lá estava ele com aquela bengala, indo lá meio devagarzinho, todo torto. Ele foi lá no gasofilácio e colocou lá. Semanas depois, ele morreu. Mas ele morreu em paz com Deus. Porque, olha, para quem nós ofertamos? Precisamos entender isso. Para quem? Não é para uma pessoa, mas é para a obra do Senhor. Né? É o que a gente lê, né? Nesse verso 21, para a obra da tenda da congregação e todo o seu serviço. No versículo 22 diz, ao Senhor. No seguinte, oferta voluntária ao Senhor. Quando nós entendemos isso, ao Senhor, isso é uma... Calma lá, isso resolve tudo, porque aí a pessoa não vai dar com medo, não vai dar com desgosto, não vai dar com tristeza, não vai dar, arrependido, não vai. Por quê? Porque pertence ao Senhor. É assim, né? Cabe à igreja empregar o dinheiro da melhor forma possível, do melhor jeito possível, atender a necessidade dos irmãos, ajudar na contribuição missionária. Se precisar, meus irmãos, então, investir mais em missões. E assim, né? Então, ter esse discernimento. A pessoa pode conferir, dependendo da igreja, ele pode conferir, né? Então, você vai ver, por exemplo, esses bancos aqui dessa igreja, alguns irmãos ajudaram a comprar. A gente tinha um dinheiro que não pagamos nem um terço do preço das madeiras. Essas madeiras vieram de Manaus, a gente ganhou as madeiras e pagamos apenas a mão de obra. E por isso que todos esses bancos, na época, eu acho que ficou, não sei, 2.000, uma coisa assim, era uma coisa muito barata, porque nós só pagamos a mão de obra para fazer. Então, se fosse comprar uma peça de madeira dessa hoje, quanto não ficaria? Mas os irmãos pagaram por isso aí. Alguém pagou por esse piso, correto? Então, veja, o dinheiro da igreja é usado dessa forma. Agora, você tem 3 ar-condicionados, não pagamos 1 centavo por nenhum deles. Né? Isso aqui, quando o irmão Murilo estava na igreja, fechou lá uma loja, né, onde ele trabalhava, e tinha até o final da tarde para tirar 3, né? Acho que com o Clodoaldo, né, irmão Clodoaldo, a gente foi lá, não foi isso? Você que estava comigo ou foi outra pessoa? Não me lembro mais. Foi outro, né? Não me lembro mais nem quem foi, mas eu sei que foi comigo, e aí então foi colocado. E a gente nem usa, né? Não usa. Mas, se um dia precisar, está aí para fazer um barulho diferente para o lado de fora. Ou seja, o dinheiro da igreja deve ser usado para a igreja, para os gastos da igreja. E acredito que nesses 33 anos, tomando conta do dinheiro da igreja de uma forma espiritual, porque eu nem vejo o dinheiro nem entrar e nem sair, eu oro para Deus, para que Deus abençoe, e eu acredito que está sendo feito a vontade dele. Agora, eu entendo o quê? Que é para o Senhor, por isso eu não vou me decepcionar, né?
tira aquele sentimento ruim de como, a pessoa não está empregando direito, né? Não está, mas pode ver que tem uma vontade própria. Quando a pessoa fala isso, tem uma vontade própria. Vamos dizer que faz uma reunião, é para comprar um negócio lá, né? Aí a igreja decide, não, mas não está na hora de comprar aquilo ali. Pronto, a pessoa fala assim, se não comprar, então eu não vou mais ofertar. Olha, então, quem é que é o dono do seu dinheiro? Por isso, esse princípio visto no capítulo 35, ele é muito importante. Para quem nós ofertamos para o Senhor. Vamos ler o versículo 21, lá no finalzinho dele, que diz assim, olha, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor. Eles não trouxeram para Moisés, nem para Arão. Eles trouxeram para o Senhor, mas para a obra da tenda da congregação e para o seu serviço e para as vestes santas. É por isso, irmãos, é para isso que se contribui. Então, quando nós sabemos para quem ofertamos, que é para Deus, o coração voluntário, ele é feliz por contribuir. Os israelitas, meus irmãos, eles estão vindo a montes aqui. No versículo 22, vieram homens, vieram mulheres, todos dispostos de coração, né? Então veja lá, né? Veja a disposição do coração deles. Não somente nesse tempo, mas em outros tempos também, como a gente viu de Davi, muitos israelitas tiveram o prazer, o coração voluntário, ele é feliz por contribuir, né? Então, eu vejo lá em 2 Coríntios, vamos dar uma olhadinha lá, vamos rapidamente, 2 Coríntios capítulo 9, Paulo fala dessa alegria, tá? Quando uma pessoa é movida, o seu coração é movido pelo Espírito Santo. Então, capítulo 9, versículo 5, do livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9 e versículo 5. Vamos lá. Diz assim, portanto, tive por necessidade exortar esses irmãos para que primeiro fosse ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Paulo estava prevendo, né, que ia ter os avarentos lá. E aí então ele diz, olha, eu já avisei antes, né, para ser uma bênção, não é para ser um momento triste. Olha o versículo 7, diz assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem? Deus ama quem dá com alegria. Esse prazer de contribuir. Então, meus irmãos, por avareza, por tristeza, por que eu fui dar? Né? Não dê não. Né? Os avarentos também, fique aí. Né? Mas Deus, Ele ama quem dá com alegria. Esse é o princípio espiritual, meus irmãos, de que o coração voluntário, ele é feliz por contribuir. Eu vou ler de novo o versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus, Ele ama aquele que dá com alegria. E aí você pode lembrar das pessoas que recebiam Jesus, as famílias que recebiam Jesus, como a família do Lázaro. Jesus sempre ia na casa do Lázaro. Por que Jesus ficava indo lá? Por que não ia em outra casa? Ele mesmo incentivou a não ficar indo de casa em casa, né? Mas ele ia lá, meus irmãos, talvez pela forma que ele era recebido lá. Pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado, pelo zelo, pela prontidão, pelo desvelo. Então, você olha assim e vê como Jesus era bem tratado ali, né?
Aquelas mulheres que acompanhavam Jesus no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 3, que diz que elas iam junto naquele ministério e realmente foram as únicas que nunca abandonaram Jesus. A Bíblia diz que contribuíam com seus bens. Elas não estavam ali tristes, elas não estavam coagidas, elas estavam felizes, elas estavam contentes. Então você tem um espírito voluntário. Olha, o coração voluntário, ele é feliz por contribuir, né? E aí, meus irmãos, as diversas pessoas e diversas formas de contribuição que a gente tem aqui. Por exemplo, voltando lá no capítulo 35, né? Nós lemos no versículo 22 que veio homem, que veio mulher, tá certo? E no versículo 27 diz que vieram príncipes, ou seja, né, de diversas classes sociais, das pessoas mais simples, das pessoas humildes, né, até aquelas pessoas que eram ali os príncipes, os mais importantes lá, os chefes, né. Então, diversas pessoas, era homem, era mulher, e aí, meus irmãos, houve mais de uma forma de contribuição. Por exemplo, no versículo 23 fala que trouxeram ouro, né? E aí já no versículo 25 fala aí de alguns fios azuis, púrpura, carmesim, linho fino, fala de peles de carneiro no versículo 23, peles de cabra, tem muita coisa, tem madeira, né, no versículo 24, aí você pode ler no versículo, vamos encontrar aqui, no versículo... deixa eu ver se eu acho rapidinho, né? Versículo 29. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para a obra que Deus tinha ordenado. Eles trouxeram alguma coisa. Bem, o camarada tinha carneiro lá, trouxe a pele do carneiro. Ou o pelo do outro lá, né? As mulheres, elas sabiam fiar, né? A arte da fiação, então elas começaram a trabalhar nisso, talvez em equipe, talvez isoladamente, mas os rolos de lã, os fios começaram a aparecer. Eu acho muito lindo esse versículo, né? O versículo 26, que fala assim, 25 e 26, todas as mulheres sábias de coração fiavam com suas mãos e traziam o que tinham fiado, o azul, a púrpura, o carmesim, o linho fino. Todas as mulheres cujo coração moveu em habilidade fiavam os pelos das cabras. Olha a frase aqui, fiavam com suas mãos, no versículo 25, não tinha máquina não, elas estavam trabalhando ali, e a Bíblia diz alegres, corações voluntários, os homens da mesma forma, tentando fazer do jeito deles também. A madeira, talvez, onde vai achar uma madeira no deserto? Eles escondiam madeira no deserto, mas esses não, eles ofereceram para Deus a madeira que eles tinham. Então, todos traziam alguma coisa, né? E é o prazer de contribuir, é o prazer de chegar e dizer assim, ó, eu também quero ajudar, o que eu posso fazer para ajudar, o que eu posso fazer para contribuir? Isso é um coração voluntário, é isso, meus irmãos, que faz diferença de uma igreja para outra igreja, é você querer contribuir, ter esse coração voluntarioso, né? Num tempo, meus irmãos, que as igrejas estão ficando cada vez mais egoístas, cada vez mais mesquinhas, é aquela história do cada um por si, né? E Deus para todas. Isso não é bom, nunca foi bom. A gente assim fala, né? Nós não somos da convenção, mas a convenção tem um plano cooperativo dela. Por exemplo, tem muitos missionários neste mundo por conta do plano cooperativo, né? Mas nossa igreja tem... Então, mas quanto vocês contribuem para uma missão? Vamos lá, né? Vamos lá. Aí as igrejas, meus irmãos que gostam tanto de bater no peito, que são independentes, às vezes não dá um centavo de missão, né? Não dá.
pouquíssima coisa, sabe? Mas a preocupação é assim, sabe? É a beleza externa, interna e pronto. Né? Quantos novos trabalhos começam por aí? Porque ide, pregar o evangelho para toda criatura. Olha, vamos para o livro de Romanos, no capítulo 10. Vamos lá, Romanos, capítulo 10. Versículo 13. É o versículo que eu estava lendo aqui com a irmã Rosa, né, irmã Rosa? Nós lemos esse versículo aqui, né? Então, aqui, olha lá. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Será salvo. Né? Eu invoquei um dia, o Caio invocou, né, Caio? A senhora também, né, Mariazinha? Faz tempo, mas invocou, né? Aí, né? Versículo 13. 14. Mas como eles vão invocar aquele em quem não ouviram, não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como vão ouvir se não há quem pregue? É por isso, irmãos, que o melhor dinheiro que existe numa igreja é aquele investido em missões. Quando você investe em missões, você está ajudando a ganhar uma alma. E foi assim que alguém investiu, sabe lá onde? Para que eu escutasse o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém investiu, alguma pessoa foi lá, ajudou naquela igreja, Tabernáculo Batista de Manaus, e o ônibus chegou até na minha cidade. 3.800 quilômetros de distância, rodando, quebrando, mas chegou. Alguém pagou esse óleo. Alguém pagou a diária desses meninos que tinham vindo para cá. Vieram em bastante. Alguém fez com que o Gilberto, lá no Paraná, ouvisse a palavra de Deus e cresce. E é por isso, no versículo 15, diz assim: como é que eles vão pregar se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de alegria, de boas coisas. Então, irmãos, o prazer de contribuir é esse, de você ver a obra de Deus se expandir. Agora, terminando no capítulo, você tem Deus, né? A gente chegou a estudar isso quando a gente estava lá no capítulo 30. Tudo foi posto nas mãos certas. Deus chamou o Bezalel, o Aholiabe, tá? A palavra de Deus aqui, para a gente terminar, no capítulo 35 do livro de Êxodo, diz que esse Aholiabe, olha lá, capítulo 35, versículo 30, Bezalel, perdão. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, em todo o trabalho, para criar invenções, para trabalhar em ouro, prata, cobre, lapidar pedra, engastar, em entalhar madeira, trabalhar em toda obra esmerada, e também lhe dispôs o coração para ensinar outros. Ele não era apenas uma pessoa extremamente capacitada, mas Deus tinha colocado no coração dele que ele podia ensinar outros a fazer aquela obra preciosa que era o tabernáculo. E a ele, a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa e a do gravador de azul, púrpura, carmesim, linho fino, de tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Sabe, irmãos, Deus tem abençoado o povo dele engenhosamente. Você sabia que nossas universidades, USP, UEL, não existe
um brasileiro das nossas universidades que ganhou um prêmio Nobel, qualquer que seja? Não existe. Os judeus o tempo todo estão ganhando prêmio Nobel pelas suas invenções, pelas suas criações. Deus abençoa. Talvez se o povo cristão de verdade desse país começar a pensar sobre isso, a honrar a Deus, eles podem ser criadores também de alguma coisa. Muito bem.